Bora, pessoal, vamos continuar. Volto a dizer, a dica é: quem sabe sobre admissão tem uma grande vantagem na entrevista de emprego, tá? Porque, na minha experiência, todo novo funcionário que chegava para trabalhar no nosso DP, a primeira coisa que a gente ensinava para eles era como fazer a admissão, tá bom? Então vamos. Mais um documento que é necessário. Na verdade, isso aqui é um procedimento necessário, que é o exame admissional, né? E ele precisa ser feito antes do início do trabalho. Veja, o exame é um exame médico. E o que significa isso? Para que eu possa contratar alguém para trabalhar, então quando o seu Carlos chamou o João para trabalhar lá no escritório dele, ele perguntou: você está bem de saúde para trabalhar? Você está apto para trabalhar? Aptidão é uma palavra que diz que a pessoa tem a capacidade de trabalhar, tá? Então, eu posso ter uma doença e não consigo trabalhar. Então não adianta nada a empresa me contratar, né? Porque eu já vou ser contratado, já vou estar doente e já vou ficar encostado, né? Como a gente viu na questão do INSS. Então, a lei determina que antes de você contratar um funcionário, você vai pedir para ele se dirigir até uma clínica da medicina de trabalho. Existem clínicas de medicina de trabalho. Existem médicos do trabalho, que são médicos que são treinados para fazer exames e dizer se a pessoa está ou não apta, habilitada, se ela tem condições do trabalho que ela está sendo contratada. Então, em relação ao trabalho, do que precisa? Precisa de esforço físico, de esforço mental? O que precisa? O médico sabe o que precisa e sabe examinar isso. Então, o João, quando ele foi contratado pelo seu Carlos, o seu Carlos falou assim, ó, vai nessa clínica aqui e faz o exame. Quando você me trouxer o resultado, você pode começar a trabalhar. Antes do resultado do exame, não pode começar a trabalhar, tá bom? Aí o que o João fez? Foi lá na clínica, fez o exame deu o resultado bom para ele, positivo, de que ele estava apto para a função de auxiliar de departamento pessoal, e ele levou o documento para o seu Carlos na contabilidade e o seu Carlos falou, beleza, pode começar então, tá? Então, esse é o exame admissional. E agora eu vou falar sobre um assunto que é muito importante, mas não é efetivamente um documento, mas sim a limitação de pedir documentos. Então veja, tudo que eu falei até agora são documentos que a empresa tem que pedir para o funcionário. A empresa é obrigada a pedir esses documentos para o funcionário para poder fazer o registro e começar a trabalhar. Agora, existe uma coisa que é relativamente nova no Brasil, que chama LGPD, que é Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, a LGPD é uma lei que veio para proteger as informações e os dados das pessoas físicas, para proteger que os segredos que as pessoas têm fiquem em segredo, tá? Então, alguma informação sobre você que você considera particular, de âmbito íntimo, você não quer que mais ninguém saiba, você não é obrigado a divulgar essa informação para ninguém. Então, por exemplo, se eu, a hora que estou contratando alguém, seu Carlos chegasse para o João e falasse assim, eu também quero uma certidão de antecedentes criminais. O seu Carlos tem o direito de pedir isso? Não tem. A não ser que eu tenha um motivo, tá? Qual é o motivo para pedir outro documento que não seja esse que a gente falou? Olha, eu posso dizer assim, a minha empresa é uma empresa de vigilância patrimonial, vigilante, que vai trabalhar dentro do banco armado. Então eu quero saber se ele tem ou não tem antecedentes criminais. Na verdade, até existe uma lei específica para os vigilantes em que exige essa certidão de antecedentes criminais para ver se ele tem passagem pela polícia ou não. Mas nos empregos normais, não, eu não posso pedir para ele
uma certidão de antecedentes criminais. Eu não posso pedir para ele, por exemplo, se ele tem apontamento no Serasa, se ele está com o nome sujo, se ele não está com o nome sujo. Eu não posso pedir isso para ele. Por quê? Porque ele está protegido pela LGPD. Então vamos supor assim, se eu tiver um motivo, aí eu posso pedir. Se eu estiver contratando um gerente financeiro, por exemplo, para cuidar das finanças da empresa, eu posso pedir para ele se ele tem nome sujo na praça ou não? Se ele está devendo no banco ou não? Nesse caso, me parece razoável, porque se a função dele vai ser gerenciar as finanças da empresa, se ele não consegue nem gerar as próprias finanças, provavelmente eu não quero que ele trabalhe para mim, tá? Então, toda vez que alguém quiser pedir um documento diferente dessa lista que a gente passou até agora, vai ter que criar um motivo e justificar por qual necessidade ele precisa desse documento. E, se de fato ele precisa do documento, a necessidade de um termo de consentimento do funcionário por escrito para a entrega de outro documento diferente dessa lista. Como, por exemplo, uma foto. Olha, eu estava falando de coisas aqui de antecedentes criminais, de Serasa, se está com nome sujo no banco, mas tem coisas muito mais simples. Eu posso entrar numa empresa, que é o que aconteceu, por exemplo, com o João e o seu Carlos, que o seu Carlos disse assim, João, aqui na nossa empresa, todo mundo usa crachá, tá bom? Então a gente vai precisar de duas coisas. A gente vai precisar de tirar uma foto sua para fazer um crachá. Você autoriza? Aí o João falou assim, autorizo. Então tá bom, ó. Aqui tem uma cartinha para você assinar, dizendo que você autoriza a gente tirar uma foto sua para colocar no crachá. Legal? Legal. E tem outra coisa. Para bater o ponto quando chega aqui na empresa, a gente faz isso pela digital. Sabe a digital que identifica a pessoa? Então eu também preciso tirar a sua digital. Você permite que eu tire a sua digital, João? Aí o João falou, permito. Aí o seu Carlos deu uma outra cartinha para o João, que ele assinou, permitindo que tirassem a digital dele para marcação de ponto, tá bom? Então, foto e digital, etc., também são documentos que não estão na lista obrigatória, tá bom? Então não se esqueçam. Tudo que não está na lista obrigatória está protegido pela LGPD. A empresa pode pedir? Até pode, mas precisa justificar o motivo e precisa ter uma autorização por escrito do funcionário para entregar esse documento. Tá bom? Então, até a próxima aula.